Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom, que maravilhoso é estarmos na presença do nosso Deus. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado vitória. E aqui nós estamos nessa noite para agradecermos a Deus pelo teu cuidado, pelo teu favor para com a sua vida. O Senhor tem nos guardado debaixo das tuas asas, debaixo das mãos potentes do nosso Deus. Nós estamos seguros, porque a verdade do Senhor, ela é escudo e broquel. Eu agradeço ao meu Deus por mais um dia de vida, qual passamos na presença do Senhor, eu e minha casa em paz, em comunhão com o Senhor. Como diz Josué, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oxalá se todos os irmãos estivessem presentes aqui conosco nessa noite. Talvez você está em casa, o pastor não falou nada para mim, mas talvez seja o Espírito Santo, sei lá. Aqui a nossa igreja tem condições nessa pandemia de abrigar 80 pessoas. Então se você está em casa comigo, eu não vou hoje porque a minha esposa vai, não, venha os dois, venha a família. Aqui temos álcool em gel ali na entrada, temos sabão, álcool em gel nos banheiros todos. E acima de tudo nós estamos na presença do nosso Deus. Onde o nosso Deus está, milagres acontecem. Agora se você faz parte do grupo de risco, fique em casa. Não venha, se você tem medo, não venha. Mas nessa noite eu quero falar um pouquinho da palavra do Senhor, que está em Lucas capítulo 19, dos versos 1 a 10. Serei rápido, quem já buzinou nos meus ouvidos, não demore não, porque não tem a apresentação das mães. Lucas 19, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 10. Esses versos, esse capítulo, nesses 10 versículos, vai narrar a história de uma pessoa. Talvez eu fora desse jeito no passado, talvez você fora como ele no passado. O título dessa lição, dessa palavra dessa noite é A Enorme Surpresa de Zaqueu. A enorme surpresa de Zaqueu. Será que eu tenho condições de surpreender a Deus? Será que nós temos condições de surpreender a Deus? Não temos. Não há nada que eu faça, não há nada que você faça, não há nada que nós façamos que possa surpreender a Deus. Por que não? Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. A palavra diz, antes de nós pensarmos ou algo vir ao nosso coração, para sair na nossa boca, o Senhor já sabe aquilo que eu e você vamos falar ou dizer. Talvez o Senhor se deixe, por ser pai, ser surpreendido. Mas não que eu possa surpreender a Deus com as minhas atitudes e com os meus atos. Mas em Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10, a palavra do Senhor nos diz, entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade, e um certo homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, desejava conhecer Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Eu quero que você preste atenção nas nuances desse texto. Quero que você venha prestar atenção nos pormenores desse texto, nas minúcias desse texto, nos detalhes desse texto. Que muitas das vezes nós somos surpreendidos por Jesus no nosso dia a dia e nós não tomamos conta. Nós somos surpreendidos por Jesus no nosso dia a dia, desde o amanhecer ao anoitecer, até o amanhecer novamente. Somos surpreendidos por Jesus a cada dia, a cada momento, a cada segundo, e nós não demos crédito. E nós não tributamos essa surpresa que o Senhor nos dá a Ele. Muitas das vezes nós tributamos isso ao acaso. Alguém me ajudou, não, aquela pessoa é boa demais. Ela foi lá em casa e levou carne para mim almoçar. Não, aquela pessoa é boa demais. Eu estava devendo X valor no mercado, ela foi lá e quitou para mim. Não, isso aí são a surpresa de Jesus na minha vida e na sua vida.
porque ninguém é bom o suficiente para fazer algo para outro alguém, se primeiro Jesus não estiver nessa vida, nesse ser, nesse homem ou nessa mulher. E começa dizendo: entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Quero que você preste bem atenção nesse versículo de número 1. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Quando Deus tira o povo do Egito, da escravidão de Faraó, o primeiro milagre que Deus faz, talvez um dos maiores, é quando Josué, no comando do povo, diante dessa cidade, Jericó. A Bíblia diz que essa cidade era bem fortificada. A Bíblia diz que os seus muros eram muito altos, tanto em altura como em largura. Era a cidade de Jericó naquele tempo. Então, mesmo que as pessoas gritassem, mesmo que as pessoas pulassem, bradassem em alta voz, mesmo aqueles muros tombassem, a cidade continuaria protegida, porque os muros eram altos e largos. Mas a palavra diz que Josué, através do poder de Deus, destruiu aquela cidade. A cidade de Jericó foi destruída. E depois, tempos após, Riel construiu ou reedificou novamente Jericó. Eu quero chamar a tua atenção nessa noite, querido. Aqui Jesus diz: e Jesus chegou em Jericó, ele atravessou a cidade. Quando o povo de Israel chegou diante de Jericó, Jericó foi destruída e o povo de Israel atravessou Jericó. E Jesus aqui, para salvar uma vida, uma alma, ele chega em Jericó, ele atravessa toda a cidade de Jericó para salvar uma alma, para libertar uma alma que estava cativa, para libertar uma alma que estava sofrendo, para libertar uma alma que não estava encontrando paz na sua vida. E nessa noite eu quero dizer para você, meu querido, você tem parado diante da Jericó do Covid-19, você tem parado diante de Jericó nessa pandemia. O texto diz: entrando em Jericó, atravessou a cidade de Jesus. O Senhor não nos colocou diante dessa pandemia para nós ficarmos parados olhando aos céus e clamando: Senhor, o que vai ser de nós? Ele está dizendo nessa noite: atravesse Jericó, atravesse essa pandemia, porque eu sou contigo. Não tenha medo, não desespere, atravesse Jericó. É a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. No começo, Jericó era bem segura. As muralhas eram altas, as muralhas eram largas, não tinha como derribar essas muralhas, mas o poder de Deus desceu naquele lugar, que a terra se abriu, e aquelas muralhas foram engolidas, e o povo de Deus passou por dentro daquela cidade para conquistar a terra prometida, aleluias. Querido, não desespere, não tenha medo diante da muralha, diante de Jericó, não pare diante dessa situação. Não pare diante do medo, não pare diante da dúvida, mas atravesse Jericó, porque no final da cidade você encontrará sua bênção, você encontrará sua vitória em nome de Jesus. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. E um certo homem por nome Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não podia. A multidão era muito grande que seguia Jesus. A multidão era muito grande que seguia Jesus, e Zaqueu era um homem de pequena estatura. Era um menino. Zaqueu era um homem minúsculo. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite para esse versículo de número 2. Eis que um homem chamado Zaqueu desejava ver quem era Jesus. Quem era Zaqueu? Zaqueu era o maioral dos publicanos. Zaqueu era o maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram aqueles que trabalhavam para o governador romano, na coletaria. Esse coletava impostos. E Zaqueu era odiado 2 vezes pelos seus contemporâneos.
A primeira coisa que as pessoas odiavam Zaqueu, é que Zaqueu, sendo um homem judeu, Zaqueu trabalhava para o Império Romano, o império que saqueava os seus contemporâneos, o império que saqueava os seus irmãos, o império que saqueava, que minava a riqueza daquela cidade, dos que moravam naquela cidade. E os seus amigos diziam: mas como pode, Zaqueu é meu amigo, Zaqueu é meu primo, e no entanto trabalha para os romanos, e trabalha para uma nação que não é a nossa, uma nação que domina o povo, uma nação que tem oprimido a nossa nação. E Zaqueu era odiado por isso, sendo ele para o Império Romano. Era um império diferente, era um império estrangeiro que judiava das pessoas, que roubavam, que saqueavam, que cobravam impostos altíssimos. Por isso Zaqueu era odiado pelos seus. E a segunda coisa que as pessoas odiavam Zaqueu, que Zaqueu não era honesto no que fazia. Zaqueu não era um homem honesto. Se no final do mês o imposto para aquele pequeno produtor rural que criava ovelhas, carneiros, era uma moeda de prata e uma de bronze. Quando chegava diante de Zaqueu, Zaqueu olhava lá: você tem quantas ovelhas? Eu tenho 20. 20, então você vai pagar 2 medalhas de ouro e uma de bronze. E as pessoas dizem: mas como, Zaqueu? O mês passado era uma de ouro e uma de prata, agora você está cobrando 2 de ouro e uma de prata. Ele diz: não, é inflação. Não era isso. É porque Zaqueu era um homem desonesto. E a Bíblia diz que Zaqueu, com isso, ele se enriqueceu muito. Zaqueu ficou muito rico. E no versículo diz que ele era o principal dos publicanos e um homem rico. Zaqueu era um homem que, olhando para ele nos dias de hoje, analisando a sua história, a sua biografia, nós olhamos para ele e vemos um homem que não necessitava de nada. Um homem que tinha tudo. Um homem que não faltava nada em sua casa. Aquilo que Zaqueu intentava em comprar, ele comprava porque ele tinha condições financeiras, porque ele enriqueceu de uma forma ilícita, de uma forma escusa. Ele enriqueceu de uma forma fraudulenta. E a Bíblia diz também, e na história que eu estava analisando hoje sobre Zaqueu, Zaqueu também morava em uma cidade pecadora, em uma cidade cheia de corrupção, em uma cidade onde as pessoas não conheciam a Deus, não queriam nada de Deus, não queriam saber das coisas de Deus. Zaqueu foi criado nesse meandro aí, Zaqueu foi criado nessa situação no meio desse povo. E a palavra do Senhor diz: Zaqueu desejava ver Jesus, mas não podia por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Olha só, querido, no coração de Zaqueu, um homem muito rico, brotou no coração de Zaqueu um desejo de ver quem era Jesus. De ver quem era Jesus. Esse desejo foi brotando, foi aumentando no coração de Zaqueu. Talvez ele até tentara, porque no versículo aqui diz que ele procurava ver quem era Jesus. Talvez Zaqueu já tivesse tentado por 1 ou 2 vezes ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele também era pequeno. Mas Zaqueu teve uma ideia e disse: correndo a um sicômoro, porque por ali Jesus havia de passar. Brotou no coração de Zaqueu esse desejo de conhecer Jesus. E Zaqueu correu à frente. E a Bíblia diz que ele subiu numa árvore e se escondeu naquele lugar, porque ele sabia que Jesus havia de passar por aquele lugar. Ele teve uma ideia e correu atrás dessa ideia e subiu nessa árvore. Se escondeu lá. Ele diz: olha, eu sei que Jesus vai passar por aqui agora, não tem quem me impeça, não há multidão que me impeça de ver quem é esse tal Jesus, não há multidão que me impeça de ver quem é Jesus. E Zaqueu subiu nessa árvore. Aqui nós vemos, querido, agora no título dessa lição, desse estudo de hoje, a enorme surpresa que Zaqueu teve. Zaqueu teve um sonho, um desejo de conhecer a Jesus.
Zaqueu teve um sonho, um desejo de ver quem era Jesus, talvez de ver o rosto de Jesus, de ver como eram os seus cabelos, as suas vestimentas. Brotou esse desejo, essa necessidade de um coração de um homem completo, de um homem que tinha tudo na sua vida. Se analisarmos a Bíblia, quando o Senhor nos criou, nos formou, Ele fez tudo bom, tudo perfeito, mas Ele deixou um vazio dentro de cada um de nós. E esse vazio o dinheiro não pode preencher, esse vazio a posição social não pode preencher, esse vazio os diplomas universitários não podem preencher, mas quem pode preencher esses vazios é somente Jesus de Nazaré. É somente a presença de Jesus que pode preencher o vazio que é em nossa alma, que é em nossa vida. Porque tem muitas pessoas aí se suicidando, porque tem um vazio que as corrói por dentro, tem um vazio que vai minando elas por dentro, e elas procuram preencher esses vazios nas bebidas, nas drogas, no sexo, na prostituição, ou em bens materiais. Eles possuem todas essas coisas, eles detêm todas essas coisas, mas o vazio continua lá, latente, dentro do seu ser, dentro da tua alma. E ele até diz: eu já fiz tudo, já procurei psiquiatra, já procurei psicólogo, eu queria ter um iate maior, comprei, e continua esse vazio dentro de mim. Eu queria ter uma cobertura em Ipanema, eu comprei, e esse vazio ainda há dentro de mim. Eu queria ter uma família abençoada, e tenho, e esse vazio continua dentro de mim. Mas as pessoas não sabem que esse vazio Deus deixou de propósito. Deus deixou de propósito esse vazio dentro da nossa alma, pois somente Ele pode preencher, somente Jesus pode preencher o vazio que há em tua alma nessa noite, meu irmão, minha irmã. Você que está em casa nos assistindo, talvez você está melancólico, talvez você está meio depressivo, talvez você está angustiado, talvez você está passando por uma grande dificuldade, mas eu tenho uma palavra do coração de Deus para você nessa noite. Entrega o teu caminho ao Senhor, confiai nele, porque o mais tudo Ele fará na sua vida. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não queira trilhar esse caminho por si mesmo. Não queira trilhar esse caminho tomando a direção você mesmo, mas não peça a orientação de Deus, e o Senhor te mostrará o caminho da verdade, o caminho da vida, que é o próprio Jesus Cristo. Aleluias. E a palavra diz que Zaqueu sobe na árvore e se esconde ali. Olha só o que está no versículo de número 4. É no 3, né? Esse versículo diz: chegando Jesus àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, porque me convém hoje posar em sua casa. Um homem que queria conhecer Jesus é surpreendido em cima daquela árvore. Esse homem foi surpreendido em cima da árvore por Jesus. Zaqueu queria vê-lo de perto. Zaqueu queria ver Jesus passar, mas naquele momento Jesus faz um convite para Zaqueu: Zaqueu, hoje eu quero pousar na sua casa, hoje eu quero, Zaqueu, pousar na sua casa, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém pousar na sua casa. Aleluias. Eu aprendo duas coisas neste versículo. A primeira coisa é que Jesus tem pressa. Jesus tem pressa nessa noite em libertar a minha alma. Jesus tem pressa nessa noite de libertar a tua alma, meu querido irmão, que tem impedido você de glorificar a Deus. Jesus nessa noite tem pressa e está dizendo para você: desça da árvore nessa noite, porque hoje eu quero ter um particular com você. Jesus tem pressa. Olhando para cima, diz Zaqueu: desce depressa. Você não precisa subir aí nessa árvore para me ver, não, Zaqueu. Você não precisa subir nessa árvore para me ver, não. Hoje eu quero pousar na sua casa.
Hoje eu quero pousar na tua casa, Zaqueu. Eu quero entrar pelas portas da sua casa. Aleluias. Primeira coisa que eu aprendo aqui é a pressa que Jesus tem. Jesus tem pressa nessa noite, que eu venha mudar os meus hábitos, que eu venha mudar as minhas atitudes, que eu venha trilhar os caminhos que Ele quer que eu trilhe, que eu venha andar por onde Ele quer que eu ande, que eu venha falar aquilo que Ele quer que eu fale. O Senhor tem pressa nessa noite, quer que nós sejamos instrumentos dEle na Sua presença. O Senhor tem pressa e quer que eu e você sejamos agentes de milagres nesses dias que estamos atravessando. Jesus tem pressa. E a segunda coisa aqui que eu aprendo é que Jesus quer ter um relacionamento conosco. Jesus quer montar um laço de amizade entre mim e Ele. Jesus quer montar um laço de amizade, quer criar um anel, um vínculo entre mim e Ele. E na parte B, Jesus disse, porque hoje convém pousar na sua casa. Só oferece casa para pousar quem é amigo de outro alguém. Eu não posso convidar um estranho aí na rua para pousar na minha casa. Eu não posso um estranho para almoçar na minha casa, até posso, mas nós ficamos receiosos. E quem faz o convite aqui nessa noite, nesse versículo, não é Zaqueu, que faz o convite é Jesus, mas é Jesus, o Rei dos Reis. É Jesus, o Senhor dos Senhores. É Jesus, o sumo sacerdote. É Jesus, o pastor das ovelhas. É Jesus, a luz do mundo. É Jesus, aquele que venceu a morte e ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai e intercede por mim e por você. Desça depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Hoje, Zaqueu, me convém fazer um laço de amizade contigo. Eu quero ser teu amigo, Zaqueu. Eu quero conhecer os teus mais profundos segredos. Eu também irei revelar a ti os meus desejos. Eu irei revelar as minhas vontades. Eu irei revelar a ti aquilo que eu quero, para que todos venham obter a salvação por meio da palavra, por meio de mim, que irei me entregar na cruz. Quem é amigo de Cristo, quem é amigo de Jesus, não teme que nos possa fazer o homem. Quem é amigo de Jesus não se embaraça com as coisas deste mundo. Quem é amigo de Jesus não se enfraquece na fé. Quem é amigo de Jesus não cai. Ele cair, esse amigo que é Jesus, o toma pelas mãos e coloca de pé novamente em um lugar alto, para que todos vejam com grandes coisas fez o Senhor na vida daquele amigo ao qual Deus ama. Deus nos ama, o Senhor nos ama. Desça depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Mais do que depressa, Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. Olha só aqui, querido, mais que depressa, Zaqueu desceu e o recebeu com alegria. E o recebeu com alegria, com prazer no seu coração. Mesmo Zaqueu sabendo que tudo que ele tinha era por meio ilícito, mesmo Zaqueu sabendo que toda a sua riqueza não veio do trabalho das tuas mãos de uma forma honesta, mesmo Zaqueu sabendo que ele era pecador, mesmo Zaqueu sabendo que ele era um homem corrupto, mesmo Zaqueu sabendo que era um pecador honesto, infiel, mas mesmo assim ele recebeu a Jesus com alegria em seu coração, com júbilo em seus lábios, com alegria na sua alma, com desejos. Zaqueu recebeu Jesus. Olha só o que diz no versículo seguinte: e a multidão que estava ali murmurava entre si, dizendo: quem é ele que hospedara com homem pecador? As pessoas que estavam ali ao lado de Jesus começaram a murmurar, dizendo: será que Jesus não sabe quem é Zaqueu? Será que Jesus não conhece a vida pregressa de Zaqueu? Será que Jesus não sabe que Zaqueu é um homem desonesto? É um homem que tem tirado
o pouco que nós temos, que enriqueceu de forma ilícita. Mas Jesus sabia, Jesus conhece a mim e a você, conhece as minhas necessidades. Jesus sabe aquilo que eu preciso. Jesus sabe aquilo que eu vou precisar amanhã, daquilo que eu vou precisar no mês de julho, no mês de agosto, no ano 2050, sei lá, se eu ver Deus sabe todas as minhas necessidades. E Jesus também sabia, conhecia as necessidades de Zaqueu. Jesus conhecia o sofrimento de Zaqueu. Jesus conhecia a angústia de Zaqueu, que muitas vezes lhe tiraram o sono à noite, porque Zaqueu desejava muito ver quem era Jesus. E Jesus, meu querido, conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Não precisa entrar em pânico, em desespero. O Senhor sabe. Por isso, receba ao Senhor com alegria na sua casa. Receba ao Senhor com alegria no seu coração. Receba ao Senhor com alegria na sua vida. Deixe Ele guiar a tua vida. Deixe Ele guiar os teus pensamentos. Deixe Ele guiar os teus passos. Porque Ele tem para você somente aquilo que é bom. Somente aquilo que é agradável, que é bom, que é maravilhoso. É isso que Deus tem para mim e para você. Tem para cada um de nós. Aleluias. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. O Senhor conhece, o Senhor conhece. O Senhor nos ama. Prova disso que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para nos abençoar, para nos salvar. E a palavra diz que Zaqueu se levanta, trêmulo das pernas, já em casa talvez, Zaqueu ali diante de Jesus, ele entra, e a Bíblia diz que tremendo Zaqueu se levanta. Olha só um relato maravilhoso que Zaqueu fala para Jesus. Jesus não chegou em Zaqueu e disse: nossa, Zaqueu, que quadro lindo é esse? Quando custou? Esse quadro eu paguei para ele tanto valor. E esse jarro importado, eu trouxe lá da Itália, lá de Roma, eu trouxe para cá esse quadro, esse vaso é muito caro. Jesus não indaga Zaqueu sobre os teus pecados. Jesus não indaga Zaqueu sobre as suas culpas. Jesus não começa a colocar diante de Zaqueu as suas mazelas. Jesus não começa a colocar diante de Zaqueu os seus pecados, não. Mas Jesus o ama, Jesus o abraça, Jesus o recebe. E onde o Senhor está, há uma transformação genuína nas nossas vidas, em nome de Jesus. A salvação, a arrependimento, a transformação de vida, a conversão de caminho. Quando Jesus chega na nossa vida, na nossa casa, tudo novo se fará, tudo novo se fez, porque onde o Senhor está, algo de diferente acontece nas nossas vidas. Então Zaqueu olha para Jesus e diz: Senhor, se alguma coisa Senhor, se eu tenho tirado dos pobres, se eu tenho roubado dos pobres, eu irei restituir cada um deles. Se porventura tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Queridos, quando o Senhor chega na casa, há uma transformação. Jesus, ao olhar para Zaqueu, olhar para Jesus, mesmo Jesus não dizendo nada, mas o seu interior foi virado, a sua alma foi virada. Zaqueu se envergonhava, erguia as vistas, abaixavam as vistas, porque não conseguiam olhar para Jesus. Mas então ele cai em si e diz: Senhor, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho defraudado alguém, eu irei restituir 4 vezes mais. Jesus chegou na casa de Zaqueu. Zaqueu ficou mais pobre financeiramente, mas espiritualmente se tornou um homem rico na presença de Deus. Zaqueu desceu da árvore da figueira da avareza. Zaqueu desceu da figueira do egoísmo. Quando Jesus o convidara, Zaqueu desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu da orgulho. Zaqueu desceu da figueira do desejo iníquo, do desejo a qualquer custo, a qualquer preço de enriquecer-se. Financeiramente, Zaqueu se tornou
mais pobre, mas espiritualmente, Zaqueu se tornou rico na presença do nosso Deus. Então Jesus aqui ele diz, hoje chegou salvação a essa casa, porque este também é filho de Abraão. A salvação, querido, só está em Jesus. A salvação somente está em Jesus. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, naquela casa há salvação. O próprio Jesus diz, hoje chegou salvação a essa casa, este também é filho de Abraão. No versículo de número 10, Jesus diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Antes eu e você éramos como Zaqueu. Antes eu e você éramos como Zaqueu. Talvez não na mesma função que Zaqueu tinha, mas nós estávamos apoiados na figueira do orgulho. Nós estávamos apoiados na figueira da soberba. Nós estávamos apoiados na figueira do desamor. Nós estávamos apoiados na figueira da falta de perdão. E quando o Senhor nos encontrou, Ele diz, desça depressa, porque hoje convém pousar na sua casa. E quando o Senhor Jesus entrou na minha casa, entrou na sua casa, houve restauração, houve salvação, houve transformação de vida, houve renovo, porque o Senhor Deus fez a obra, completou a obra nas nossas vidas, aleluias. Não importa o que você esteja passando, querido, convide o Senhor. Você está nos assistindo em casa, você está afastado dos caminhos do Senhor. Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava na figueira, não batendo na figueira, mas Jesus gritou, Zaqueu, desça depressa. Hoje nós não temos mais essa figueira para subirmos e nos escondermos, mas o Senhor está batendo a porta do meu coração e do teu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Este irá contar para mim os teus segredos, este irá contar para mim as suas necessidades, e eu no meu poder, na minha graça, o responderei, abençoá-lo-ei em nome de Jesus, aleluia. Querido, o Senhor está conosco, o Senhor está neste lugar nessa noite para nos abençoar, para nos guardar. Isso que tínhamos para nós nessa noite, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor vem estar fazendo assim grandemente, coisas maiores na sua vida, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelo Instagram, isso aí, Facebook, inscreva lá no nosso canal, o BBC Gratinga, nos ajude lá, dê o seu like lá, o seu dislike, em nome de Jesus. Sempre quis dizer isso, amém? Vamos aplaudir o Senhor porque Ele é merecedor.